Alguns versos deste texto bem conhecido vai nos narrar acerca da história, a história onde Daniel ele não fazia até então parte. Daniel não estava no contexto desta história. A narrativa vai dizer no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1, que o rei Belsazar, o imperador Belsazar, este Belsazar é neto de Nabucodonosor, e a Bíblia e o texto vai nos dizer que ele faz uma festa, ele faz um banquete, ele organiza uma festa para aproximadamente 1.000 pessoas. 1.000 pessoas foram os convidados para aquela festa feita, organizada pelo imperador Belsazar. E o texto vai nos narrar que as pessoas que foram convidadas eram os grandes, mulheres e concubinas do rei. A Bíblia vai deixar bem claro quem eram os convidados: os grandes, pastor João Batista, mulheres do rei e também as suas concubinas. E eu acho interessante aqui que ela vai enfatizar que eram os grandes que foram convidados para aquela festa. É diferente para a igreja. A igreja quem é convidada é os pequenos. Se no mundo os grandes são convidados, na igreja são os pequeninos. Tem pequeninos aqui nessa noite? Tem pequeninos aqui nessa noite? Porque se você se achar grande, este não é o teu lugar. Se você se achar maioral, aqui não é o teu lugar. Mas este lugar é uma festa onde foram convidados os pequeninos. Esse é o lugar de pequeninos. Porque quem é grande aqui se chama Jesus de Nazaré. O máximo que seja conhecido o pregador, o cantor, o maior aqui é Jesus. Não permanece, eu estou sentindo a unção de Deus aqui neste lugar. Estou sentindo a graça de Deus, pastor João Batista. E quando eu sinto isso é bom sinal. É sinal que tem cura no ambiente. Vai ter libertação no ambiente. Vai ter renovação no ambiente. E para quem crê, vai ter batismo do Espírito Santo. A festa ia correndo solta. Eu acredito que tinha naquela festa variados tipos de toques de instrumentos, variados tipos de cantores, porque Jesus vai dizer que o reino das trevas muitas vezes é mais prudente do que o reino da luz. O reino da luz muitas vezes tem improviso, pastor. Na igreja eles dão um jeitinho para fazer algo para Deus. No mundo não, eles se organizam 12 meses, às vezes 24 meses, para dar às vezes um dia de festa para Satanás. E fica para a reflexão da igreja desta noite. Temos que ser mais prudentes do que o reino das trevas. E Belsazar organiza a festa. Aproximadamente 20.000 pessoas naquela festa. As mulheres, os maiorais, os grandes e também as concubinas. Dá para perceber que a festa tinha algo que não era muito correto. Tinha concubina. Tinha pessoas que estavam ali e estavam se relacionando com outras pessoas. Eu não sei se você vai entender o mistério. Lá fora pode, aqui não pode. No mundo é permitido, na igreja não é permitido. Evangelista, isso é doutrina, não é palavra de Deus. Na igreja tem que ser diferente. Lá pode, aqui não pode. Mas tem igrejas que estão aderindo à flexibilidade. Vamos dar um jeitinho para poder acomodar ela, para poder acomodar ele. Mas Jesus, ele não dá jeitinho. Está ficando gostoso, pastor. Está ficando gostoso. Está ficando gostoso. A festa está no seu ápice, pastor João Batista. E o rei tem a brilhante ideia de provocar Deus.
falando: aqui não, aqui não, aqui não. Eu acredito que o diabo foi lá e soprou no ouvido dele. Tá bom? Pode ficar um pouquinho melhor. Pode ficar um pouquinho melhor. Eles nunca estão satisfeitos. Quando chega o mês de fevereiro, pastor, nós vemos as aberrações por aí nas festas ímpias. Eles às vezes têm a ousadia de querer provocar Deus. Eles não se contentam em ficar fazendo a festinha deles lá. Eles têm que provocar Jesus. Ousadia do diabo, né, pastor? Ousadia, né? De querer provocar Jesus, irmãos. Não tente provocar Jesus, não. Não tente provocar Jesus, não. Tem muitas pessoas que estavam no nosso meio, afastadas do Evangelho por diversos motivos, e quando está lá fora, quer provocar Jesus, quer ridicularizar o mistério de Deus, quer ridicularizar uma estranha revelação. Fala que o pastor não presta, fala que os obreiros não prestam, fala que as irmãs não prestam, fala que não precisa disso aqui. Estão provocando Jesus, mas a briga que estão arrumando não é com o homem, mas é com o próprio Deus. Não provoca Jesus, irmãos. O diabo vai lá e soprou no ouvido de Belsazar. Não está ainda completamente bom. Vai lá na casa do tesouro e pega as taças de ouro e de prata que o seu avô trouxe lá de Jerusalém. Soprou e ele aprendeu a pedir. Tem coisas que viram o nosso coração que não procede de Deus, irmãos. Vai ficar isso aí, pastor João Batista. Tem vozes que não são a voz de Jesus. E mesmo assim, você está sujeito a ouvir. Cuidado com as vozes que você tem ouvido por aí. Cuidado, nem toda voz procede de Deus, nem toda voz vem do céu. Tem voz que vem direto do inferno, pastor, para poder te desviar. Tem crente aí ouvindo voz que não é a voz do Espírito Santo, irmão. Então falando, Deus aprovou, é Deus que mandou, foi Deus que permitiu. Cuidado desse negócio. Fica com a sã doutrina, fica com a palavra de Deus. Pelo exemplo, é só deixar de parar de vir escola dominical e deixar de vir a curso de doutrina. Você vai estar propenso a ouvir um monte de vozes por aí. É só parar um pouquinho de praticar a palavra de Deus. Você vai ouvir um monte de vozes por aí. Vai lá que você pode. Vai lá que você pode. Todo mundo sabe que você é crente. Pode ir lá. Aí ela e ele vão. Aí já era, meu irmão. Depois que tomou a decisão para voltar atrás, fica difícil. Trouxeram as taças de ouro e de prata e colocaram lá na festa aí. Colocaram lá na festa de Belsazar. Ele encheu a taça de vinho. Quando deu o primeiro gole, falou: está liberado, todo mundo pode beber. Meu Deus. Está liberado, todo mundo pode praticar. E todo mundo começou a beber, pastor, e não bastante a continuar naquela festa aí, bebendo, se degradando espiritualmente. Tiveram outra brilhante ideia. Sabe qual foi a brilhante ideia? Adorar a deuses de prata, de ouro, de pedra, de madeira, usando coisas sagradas, consagradas. Vai ficar estranho, irmão.
Cuidado da fonte que você está bebendo por aí, hein? Cuidado da fonte que você tem saciado a sua sede por aí, porque tem água que é potável, que é doce, e tem água, pastor, que é água salgada, e tem gente bebendo água salgada dentro da igreja, estão bebendo de fontes por aí inconfiáveis. Pegaram a coisa sagrada e adoraram a deuses estranhos. Tocaram em coisas sagradas, consagradas, mas também estavam fazendo coisas que agradavam a Satanás. Tem nada a ver ouvir uma música ímpia. Não tem nada a ver naquele ambiente aonde não tem um crente. Eu sou a luz. Ela fala assim: eu sou a luz. Não tem nada a ver. Mas chega a noite, está aqui tocando em coisa sagrada. Toma cuidado. Pastor que ligou e falou: Gilberto, pode ir lá e pode falar o que Deus te der. Eu falei: amém, meu pastor, porque eu te conheço. Se tem lugar aqui, um encontro de verdade para pregar o evangelho, ela disse: eu não está pastoreando. Ele sabe, me conhece muito bem. Eu não faço rodopio. Tem crente por aí dessa maneira, meu pastor. Aqui não tem, pastor. Aqui não tem. Aqui eu tenho certeza que não tem. É crente aqui dentro, é crente lá fora. É crente aqui dentro, é crente no seu local de trabalho. É crente aqui dentro, é crente também para a sua vizinhança. Eu acredito piamente nisso. Começaram a adorar tomando da taça de vinho de ouro e a taça de prata. Aí Jeová falou: agora tocaram onde não deveriam ter tocado. Agora colocaram a mão onde não deveriam ter colocado. E o texto do versículo de número 4 vai falar que Belsazar, quando olha para a parede, era uma parede preparada para receber as letras da Escritura de Deus. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que vão voltar para os seus lares sem entender nada, lufas do que eu estou falando, mas vai ter pessoas, prefiro cisne, que vão voltar para as suas casas entendendo muito bem, porque a parede foi preparada para receber a palavra. A parede era tão preparada, pastor João Batista, aqui me dá detalhes. Tinha um candelabro, algo que iluminava aquele local próprio, preparado para Jeová escrever. Quem gosta da palavra? Eu gosto da palavra. Eu gosto da palavra. Belsazar olha, alguma coisa chama a atenção de Belsazar. Ele olha para a parede e tinha uma iluminação ali específica. E ele primeiro não observa a mão. Você vai ver no versículo de número 4 que ele vê primeiro um dedo escrevendo. Depois ele observa e vê que é uma mão semelhante à mão de um homem. Mas primeiro ele vê o dedo, depois ele vê a mão e não entende nada, não compreende nada. Não é por acaso que ele não entender nada, irmãos. Não é por acaso. Se tem uma coisa simples, se chama a palavra de Deus. Eu não preciso vir aqui, irmãos, e começar a gritar, falar um monte de línguas estranhas e você não entender nada e dar glória a Deus e falar o culto foi uma bênção só para me agradar, porque a Bíblia não precisa de enfeite. A
Escritura, ela se explica por si só. O ímpio não entende o que Deus está falando, o que Deus está escrevendo. Quem está fora de comunhão não entende o que Deus está falando, o que Deus está escrevendo. Mas quem tem familiaridade com Cristo, quem é da família de Cristo, está entendendo o que é outra mensagem aqui nesta noite. O imperador olha para uma sombra daquela parede, não compreende nada. Eu não sei o que está escrito ali. A Bíblia fala que ele fica paralisado, fica atônito. Eu acredito que ele ficou em transe. As pessoas cutucavam ele e ele estava ali, neutralizado, tentando entender. Primeiro, o mistério do dedo. Segundo, o mistério da mão. Terceiro, o significado que ele não tinha, nunca iria ter. Porque os mistérios de Deus é para quem tem vida com Deus, é para quem tem comunhão com o Senhor. Quem tem comunhão com Jesus aí, levanta a mão e dê glória. E agora não é só uma pessoa que não entende, são aproximadamente 1000 pessoas que não entendem. Olha o ambiente preparado para a evangelização, irmãos. Olha o ambiente preparado para a evangelização. Aproximadamente 1000 pessoas estavam naquele ambiente, juntamente com o imperador, sem entender nada. Aí alguém tem a brilhante ideia, uma das esposas do rei: olha, tem um tal de Daniel aí no império. Tem um tal de Daniel aí no império. Tem um tal de Daniel aí no império. Ou seja, ele continua o mesmo, não se corrompeu. Passou-se os anos, ele é idoso hoje, mas vejo que ele é o mesmo Daniel. Aí, passado muitos anos, aqui eu estou falando com o neto de Nabucodonosor. Se passaram mais de 10 anos. 10 anos era fichinha. 10 anos que eu não o vejo pessoalmente, mas era fichinha. E Daniel permaneceu o quê, irmãos? Não mudou. Não mudou. Os costumes mudaram no império. Porque mudou o trono, pastor Joates. E quando muda o trono, irmãos, alguns costumes mudam também. Vamos toda a banda, muda-se o império, muda-se alguns costumes, mas muitos mudaram juntamente com a mudança. Mas Daniel permaneceu o mesmo. É crente quadrado, eu continuo crente quadrado. É crente quadrada, eu continuo crente quadrada. Eu não mudo por meio da administração. Mas agora está liberado, mudou a administração, está liberado. Eu vou fazer também. Quem disse que Deus permitiu? Eu vou resumir porque eu não vou te dispensar aqui meia-noite, mas eu vou gostando da história. Chamaram Daniel. Quando Daniel bateu o olho na escritura, ele já sabia o que estava escrito. Quando ele bateu o olho, já sabia o que estava escrito. Eu acredito que talvez não foi na mesma noite que convocaram Daniel. Sabe por quê? Porque Deus havia preparado um ambiente para o evangelismo. Porque Deus não faz
pessoas. Eles estão cultuando o diabo, mas Deus está falando: estou preparando o cenário, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Jesus está falando: eu quero mais. Eu quero mais. Não se contente com o grupo que tem aqui, a quantidade que tem aqui, porque Jesus está falando: eu estou organizando porque eu quero mais. Eu não sei que dia que foi, não sei que voltou todo mundo lá. Daniel, quando viu, já sabia o que estava escrito. Aí o rei falou: o negócio é o seguinte, anciano, quando nós estávamos aqui comemorando na nossa festa, eu vi um dedo escrevendo ali, e depois que eu vi o dedo, eu vi o restante na mão, e parecia a mão de um homem. Daniel falou, testificou no meu coração: agora que eu sei o que está escrito mesmo, porque se tem uma coisa que eu conheço, é o dedo da mão dele, é a mão dele. Quem conhece a mão de Deus aí? Quem conhece o dedo de Deus aí? Deus te pega do mundo. Se não fosse Deus, você não estaria aqui nessa noite. Se não fosse Deus, você estaria em outro lugar neste momento. Mas como você conhece que foi a mão de Deus, que foi o dedo de Deus que escreveu uma nova história para a tua vida, você está aqui nessa noite. Opa, testificou, eu sei de quem é essa mão, eu sei de quem é este dedo, eu sei. O nosso irmão Moisés falou deste mesmo dedo, o nosso irmão Moisés falou desta mesma mão. Moisés contou que Deus pegou tábuas de pedra e escreveu com o dedo os 10 mandamentos. Eu conheço essa mão, eu conheço este dedo. Quem conhece a mão de Deus? Quem conhece a mão de Deus? Deus, vocês conhecem a mão de Deus? Conhecem o dedo de Deus? Eu conheço. Chamaram os sábios, os astrólogos, os sábios, e não puderam discernir o que estava escrito. Mas o ancião humilde, velhinho, pastor João Batista, chegou lá devagarzinho, ninguém dava nada por ele. Mas pensa em um homem cheio de Deus, pensa em um ancião cheio do Espírito de Deus. Daniel, só que é um lembrete para nós, pastores obreiros, para não desprezarmos os cabeça branca da igreja. Não despreze os anciãos e as anciãs da igreja, porque talvez é dali que você vai receber a resposta de Deus. Talvez seja dali que vem uma resposta para as tuas orações. Tem igreja aí que despreza os anciãos. Os jovens estão em evidência. A gente pregador aí moderno, irmão. E cuidado com essa fonte. Eu prefiro a fonte de Jacó. Eu prefiro a fonte de Jacó. Daniel falou, eu resumi: simples imperador. Simples. Tinha mais de 1.000 pessoas. Eu acredito que 2.000, 3.000, 4.000. Porque quando o imperador fala, irmãos, aí não tem como. Todos têm que comparecer. Quando o rei fala, irmãos, todos têm que ouvir. Quando o rei fala, todos têm que ouvir com atenção.
seguir o que está escrito ali, eu vou vestir com a melhor veste, eu vou dar um colar muito bonito, eu vou dar joias, e não suficiente, vai ser o terceiro do reino. Honrarias, honrarias, honrarias. Tem crente que não vai pegar aqui não, tá, pastor? Vai na sede. Tem crente que não vai pegar lá em São Pedro 5 não, tá, irmão? Igual eu fui lá na beira do mangue. Sabe por quê? Gosta de estar em evidência. Sabe que é onde está em evidência tem prata, tem ouro e tem honrarias. Mas para quem é verdadeiro, não escolhe lugar. Ele aceita o chamado, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Agora domingo, vou fechar aqui, meu pastor. Estava escrito lá, Mené, significa isso, Daniel? O que significa isso? Nós não entendemos nada. Significa que Deus aprontou o seu tempo, acabou hoje. Glória a Deus. Não tem mais tempo. Provocou demais Deus. Provocou demais Jeová. Brincou lá dentro, mas chega uma hora que o tempo acaba, irmãos. Chega uma hora que Deus fala, acabou hoje a brincadeira. Por isso ele repetiu, sabe por quê? Porque ela tem duplo sentido. O primeiro sentido de tempo, o segundo tipo de aprovação. O tempo já tinha acabado e foi provado e reprovado. Provado e reprovado. Seja aprovado aqui nessa noite, minha irmã. Seja aprovado, meu irmão, aqui nessa noite. Não fica aqui cocheando em dois pensamentos. É melhor você vir aqui com o corpo inteiro do que entrar por metade. Seja aprovado por Deus essa noite. Não venha por obrigação. Não venha porque o pastor está presente. Não venha porque você prometeu para irmão do ciclo de oração, para a regente da mocidade esteja de corpo, alma e espírito, adorando a Deus em verdade. E a outra palavra da minha é pequena, simples. Mas Daniel, eu não sei ainda o que significa Tekel. Você não sabia o que significa Rumelé, eu não sabia o que significa Tekel. Ele falou, você foi pesado na balança. Deus está pesando o crente na balança. Já viu aquela balança de peixeiro, pastor? Não é aquelas balanças eletrônicas, não, que aquela lá rouba. Mas quem é antigo sabe, se a cabeça branca sabe, eu sou cabeça branca também, tá? E eu da balança. Aquela balança não erra, aquela balança não mente. Antigamente as pessoas que vendiam peixe chegavam naquele feixe de peixe e uma balança do lado. Quer comprar um peixinho, pastor João Batista? Quer comprar um peixinho, meu obreiro? E você fala, eu quero 1 quilo de tainha, me dá 1 quilo de tainha aí. Ele colocava a balança por si só já pesava uns 60 quilos e colocava lá. Pegava o peixe, colocava, porque primeiro não é o peso que é medido, que é provado, é o peixe. É o peixe. É o peixe que primeiro vai na balança. O peso vai depois. O equilíbrio vai depois. Mas primeiro é o peixe que vai para a balança. Colocado o peixe, a balança ia lá embaixo. Aí depois começou a colocar os pezinhos, né, pastor? Tinha numeração, se lembrou, né? Os mais novos não vão se lembrar disso. Tinha um pezinho de 5 quilos, tinha pezinho de 1 quilo, pezinho de 5 quilos.
pezinho de 20 quilos. E aí começamos a levantar, né, a quantidade de peixe. Daqui a pouco ele colocava mais 5 quilinhos. Equilibrava. Quando equilibrava, irmãos, estava aprovado. Quando equilibrava, entendeu? Quando equilibrava, estava aprovado. Quando estava equilibrada, Deus aprovava. Quando estava equilibrado, Deus aprovava. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas Belsazar estava desequilibrado. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Foste achado em falta. Estreitou, hein? É suficiente botar um terno bonito, pastor? É suficiente, meu pastor, comprar um sapato bonito? É suficiente, Sidney? É suficiente se vestir muito bem, irmãos, e vir para a igreja protocolarmente, domingo, quarta-feira e simples só? Não é suficiente. Não é suficiente. É muito bom e agradável estar aqui adorando a Deus, mas é muito melhor lá no seu serviço falar: Jesus liberta a tua vida, Jesus transforma a tua família, Jesus liberta a tua casa. Fosse achado em falta. Ele falou: não acabou para ele, acabou para mim. Fechou. Jeová fechou. E agora, meu pastor? Foi achado em falta. Não tinha para onde eu correr. E eu finalizo a minha mensagem, tá, irmão?